meu nome é Fernando, eu tenho 80 anos, nasci numa cidade do interior do estado do Rio que poucos conhecem, a cidade de Passa Três. Fui criado nesta cidade até os meus 7 anos de idade, pois era período da guerra e eu vivi com meus avós. Fui apanhado pelos meus pais quando completei 7 anos para viver no Rio e poder estudar. Eu já deveria ter uns 10 anos, ou 9 talvez, quando tomei contato com o cinema. E um dos filmes que me marcou muito foi o filme O Rastro da Bucha Vermelha. Como criança, eu só podia ir ao cinema com uma pessoa que me acompanhasse, e eu estava com a minha irmã mais velha. Assistimos ao filme quando uma das cenas do filme estava passando um navio veleiro que pegava fogo após ser atacado por um polvo gigante. Exatamente nesse momento, o povo começou a se levantar do cinema e sair correndo. E eu fiquei assustado, como criança que era, permaneci sentado por alguns momentos e somente no final resolvi correr também. E mais tarde, através do noticiário, ficamos sabendo que o Cine Beija-Flor havia pegado fogo e se perdido totalmente. O Cine Beija-Flor morreu neste dia. Com o fechamento do Cine Beija-Flor, só passamos a ter em Madureira o Cine Alfa e o Cine Coliseu, que ficava do outro lado da estação. E uma certa vez, passando pela porta do Cine Alfa, eu vi um cartaz anunciando um filme que dizia Quando o Mar Galgou a Terra. Por que eu estou falando isso? Para alertar que é muito ruim a gente escolher um filme pelo nome. Esse nome é muito sugestivo, foi interessante naquela época e eu comprei o ingresso e entrei para assistir o filme. E me decepcionei. Um filme que não me agradou por ser um filme português que não dizia no cartaz. Me irritei, saí do cinema e me arrependi. Oh, homem de Deus! Mas não tem jeito nenhum nós termos toda esta propriedade e ficarmos aqui engasgados com uns palmos de semeadura no meio do terreno. E então uma terra que não vale 2 caracóis. A história disso que fica, o legado, é que não se deve escolher um filme pelo título. Deve-se procurar mais informações sobre a história que vai ser contada. Passado alguns anos, minha família teve que mudar. Saímos de Madureira e fomos morar em Bento Ribeiro. Em Bento Ribeiro só havia um cinema. E lá eu tive a oportunidade de tomar contato com uma série que todos na época acompanhavam e que muitos até hoje conhecem. A famosa série do Flash Gordon. Nessa época, com a minha cabeça jovem, era um dos filmes mais bonitos que eu assistia, de aventura. Your planet is rushing madly toward the Earth from which we came. Collision can mean... Hoje eu assisti a série e me decepcionei. Como é que eu pude gostar de um filme tão... I will destroy your Earth in my own way. De Bento Ribeiro, após alguns anos, nos mudamos para Jacarepaguá, precisamente na Praça Seca, onde haviam 2 cinemas. O Cine Piranga, que nós chamávamos de Poeirinha, e o Cine Baronesa, famoso na época por ser um cinema de cadeiras de poltrona, muito grande e que tinha tela cinemascópio. Lembro-me que o primeiro filme que assisti lá foi Sansão e Dalila, com Vitor Maturi. Fiquei encantado com todo o espetáculo que passava. Lawrence da Arábia, pô, espetáculo, né? Porque
uma tela daquela para reproduzir com um filme que até hoje quem assiste fica muito entusiasmado, porque é um filme que tem muita emoção, com bons atores, né? Se não me engano é o Peter O'Toole, e realmente causou uma impressão muito grande. Aliás, todos os filmes, principalmente os coloridos que começaram a surgir naquela época, né? Quando passado num cinema desse porte, e eram poucos no Rio que tinham esse porte, eu me lembro do Imperator no Meia, que era um cinema do mesmo porte, cadeiras poltronadas e telas cinemascópio amplo. Então, foi um espetáculo. Era um espetáculo naquela época assistir um filme bom com um cinema que tinha todos esses recursos. Bom, já que em função dessa perda que nós estamos tendo de casas de espetáculos, que estão virando casa de teatro e que estão virando igrejas evangélicas principalmente, e com isso o povo carioca está perdendo espaço. E vai acontecer que no futuro o cinema vai acabar. Cinema de rua. Nós vamos ficar limitados à televisão, a computadores, a celulares, porque até no celular a gente assiste filme hoje. E quem perde é o povo, principalmente o povo mais humilde, que não tem acesso a esses eletrônicos todos. E eu pediria aos jovens que não deixassem isso acabar. Assim como se diz, não deixa o samba acabar, não deixa o cinema acabar. Johnny and Mary were just as contrary as sweethearts go. John loved the drama, but Mary would stammer a picture show. Johnny then pouted at first, then he shouted, I want to see something that's great. Said Mary, they're greater than any theater. Go in early and come out late. Let's go into a picture show.